irmãos, a paz do Senhor. Vamos adorar o nosso Deus. Longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz. Por meio dela estou crucificado para o mundo. Longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz. Por meio dela o mundo está crucificado para mim. Longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz. Por meio dela estou crucificado para o mundo. Longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz. Por meio dela o mundo está crucificado para mim. A minha glória é exaltar ao meu Senhor Jesus. Foi quem me libertou do império das trevas. A minha glória é proclamar ao meu Senhor Jesus. Foi quem me libertou pelo poder da cruz. Longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz. Por meio dela estou crucificado para o mundo. Longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz. Por meio dela o mundo
tua salvação. Renovas em mim um espírito renovo. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar no Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. Aleluia, Jesus. Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos concedeu, por estarmos reunidos, mesmo que de forma remota, mas no mesmo Espírito. Estarmos reunidos, ó Deus, com o coração derramado na Tua presença, reunidos no mesmo propósito, reunidos no mesmo Espírito. E por isso nós te somos gratos, ó Deus, porque o Senhor nos abençoou e nos trouxe até aqui. E nós queremos te pedir, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos conduza. Queremos ser governados pelo Teu Espírito Santo.
santificados. Queremos que a obra de santificação do Senhor em nós seja completa, seja plena. Ó Deus, queremos viver a plenitude da Tua palavra, a plenitude do Evangelho. Ó Senhor, nos ajuda a olhar para dentro de nós nessa manhã, mas com o olhar da Tua palavra, com o olhar do Teu Espírito, e que o Senhor venha operar em nós os ajustes que precisamos dia após dia para permanecermos no Teu caminho, para permanecermos na Tua palavra, para ouvir e obedecer a Tua voz. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um dos meus irmãos que estão neste momento nos acompanhando, Senhor, mas também por aqueles que virão assistir isso depois. Que a bênção do Senhor esteja em cada um desses lares, que a presença do Senhor esteja em cada um desses corações, eu te peço, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Bom dia a todos vocês, meus irmãos. Eu não sei se eu consigo visualizar você, deixa eu ver aqui se eu consigo perceber para poder dar um oi para você, irmã Terezinha, irmã Gil, Valquíria, irmã Vera, Eline, minha esposa que está aqui me acompanhando, o pastor Paulo, irmã Ângela, irmã Simônia, diácono Marcos, irmã Val, Mônica e Vânia, todos vocês aí eu estou conseguindo ver por conta aqui dos comentários. Jeane também, Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão aí conosco. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver mais alguém. Bom, enfim, você que eu não falei o nome é porque eu não consigo visualizar, somente aqueles que comentaram, tá bom? Mas se você está aí conosco e eu não disse o seu nome, independente disso, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua casa poderosamente, em nome de Jesus. Eu convido vocês a meditarem comigo na palavra do Senhor nessa manhã. Deixa eu ver se eu melhoro um pouquinho aqui a iluminação. Pronto. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje é domingo, dia de escola bíblica, e vamos estudar a palavra do Senhor, pois nós nos consideramos discípulos de Jesus, e discípulo é aquele que aprende com o mestre, discípulo é aquele que é o aprendiz. Então nós vamos ver hoje o que a palavra do Senhor tem para nós, e hoje eu gostaria de falar sobre essa identidade do discípulo, essa identidade do cristão como discípulo, como alguém que segue a Jesus, que segue os ensinamentos de Jesus. E nós vamos ler, para dar início aqui ao nosso estudo, o Evangelho de João, do capítulo 8, dos versículos 31 ao 35. Então anote aí, você que queira porventura meditar com mais profundidade nesse texto depois. Diz assim a palavra do Senhor: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade vos libertará. Eles lhe responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Então, esse é o texto que nós vamos dar início, onde Jesus fala de uma condição para sermos discípulos de verdade de Jesus, discípulos verdadeiros. Enfim, nós vemos aqui no texto que Jesus, a palavra do Senhor fala que alguns judeus tinham acreditado em Jesus, e é com esses judeus que Jesus começa a conversar, falando sobre permanecer firme nos ensinamentos de Jesus.
Se isso acontecer, Jesus garante, vocês verdadeiramente serão meus discípulos. Enfim, como eu falei no início, hoje eu gostaria de meditar com vocês sobre a questão de sermos, sobre a questão de identidade do discípulo. E há muitos ensinamentos, há muitas formas de pensar sobre isso, sobre a questão da identidade, mas o fato é que é uma das perguntas talvez mais difíceis de respondermos, né? Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Talvez você se identifique pelo seu nome, mas quando começamos a pensar mais profundamente, percebemos que a pergunta exige uma resposta muito mais complexa do que a gente pensa em primeiro momento. E eu gostaria de falar sobre isso, mas primeiro apontando para Deus. Quem é Deus? Quem é a pessoa de Deus? Porque muitas pessoas imaginam que Deus é uma força, que Deus é um sentimento, talvez, que Deus é um conceito, mas a Bíblia nos revela que Deus é uma pessoa, Ele é um indivíduo, e Ele, como tal, Ele se revelou em Sua palavra e se revela ainda por meio da Sua palavra, por meio do seu modo de agir para o homem. O homem não tem condição de enxergar a Deus como Ele é, mas tem condição de enxergá-lo por meio da Sua palavra, por meio da revelação da Sua palavra. E um texto que é muito marcante sobre isso é o texto de Êxodo, no capítulo 3, vou abrir lá, do versículo 1 ao 15, quando Moisés é chamado ao monte para aquela missão de libertar o povo de Israel do Egito. E Moisés, ao se deparar com aquela cena lá da sarça ardente, e fica impressionado, e aquilo chama-lhe a atenção, e ele começa a se direcionar para aquele fato extraordinário, e vendo o Senhor que Moisés se aproximava, diz as Escrituras, o Senhor chamou Moisés, e Moisés temeu, lógico, né? Ouviu uma voz de alguém que você não está vendo um fenômeno extraordinário, sobrenatural, uma planta sendo queimada, mas não se consumindo, e aí alguém te chamar pelo nome é realmente de assustar. E nesse momento desse encontro tão tremendo, Moisés responde: eis-me aqui, versículo 4. E o Senhor diz para ele: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto porque teve medo. E esse episódio eu acho bem interessante, porque quantos de nós já viveram essa experiência de você encontrar com um amigo de seu pai que você não conhecia? Aí a pessoa te identifica e fala assim: eu conheço o seu pai, eu conheci seu pai muitos anos atrás, antes de você nascer, eu conheço seu pai, eu sou amigo de seu pai. Aí você olha para aquela cena e pensa assim: meu Deus, eu não tenho nada a ver com isso, eu não conheço essa pessoa. Mas ela garante que conhece o seu pai. E eu percebo que é mais ou menos essa cena que está acontecendo aqui. Deus está falando para Moisés: eu sou o Deus do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, e desde Abraão eu conheço os seus antepassados, eu sou Deus do seu povo. E aqui marca um momento muito interessante, porque Moisés logo adiante ele pergunta: sim, Senhor, quando eu chego lá dizendo que o Senhor me mandou, eu digo que, qual é o seu nome? Porque eu sei que o Senhor conhece meu pai, mas eu não sei o seu nome. E aí o Senhor fala para ele: diga, versículo 14, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Deus se revela pelo seu nome: eu sou o que sou. Mas isso não responde à pergunta de Moisés: quem é o Senhor? É o Deus dos meus pais. Sim, o Senhor se identificou pelo nome de eu sou, o tetragrama, né, do hebraico, né, o nome impronunciável de Deus, que depois foi acrescido aí de algumas letras para poder ser pronunciável. E então temos o Iavé, como os judeus chamavam, o nome do Senhor. Mas isso não responde quem é Deus de fato. Quem é Deus? Moisés poderia ficar ali impressionado, pensando: mas quem é esse Deus?
como ele age, quem é, como ele é. E é esse tipo de pergunta que muitas vezes nós somos provocados, como nessa manhã, porque as Escrituras em alguns momentos revelam o Senhor, quem Ele é, como Ele é. E essa é de fato a melhor maneira de se conhecer alguém. A pessoa pode te dizer quem ela é, o que ela faz, ela pode te dizer do que ela gosta, mas de fato você só vai conhecer quem a pessoa realmente é convivendo com ela. E Moisés, aqui ele tinha por volta de 40 anos nesse encontro e viveu mais 80 anos depois desse episódio. E nesse período todo, Moisés tinha por volta de 80 anos e viveu mais 40 anos depois desse episódio. Esses últimos 40 anos, que foi justamente a retirada do povo do Egito e a trajetória pelo deserto, nesse convívio foi que Moisés conheceu quem era Deus. Então Deus poderia dizer para Moisés assim: Moisés, olha, meu nome é Eu Sou, porém você só vai me conhecer agora ao longo dos anos convivendo comigo. E realmente Moisés aproveitou essa oportunidade e mergulhou num relacionamento com Deus, ao ponto das Escrituras chamar Moisés de amigo de Deus, um homem com quem Deus conversava como um amigo conversa com o outro amigo. E ao longo desses 40 últimos anos da vida de Moisés, a palavra do Senhor fala que Moisés se retirava para a tenda do encontro, um local separado que Moisés tinha construído para sua vida de devocional com Deus. E a palavra do Senhor fala que todos os israelitas ficavam parados, olhando na porta da tenda, que a nuvem da glória de Deus descia sobre aquele lugar, e Moisés conversava com o Senhor. Bom, Moisés conheceu Deus. Ele pôde perceber em parte, lógico que não completamente, mas quem Deus é. E uma coisa que Moisés com certeza percebeu, que Deus é amor. E isso é revelado nas Escrituras. O próprio encontro de Moisés com Deus foi movido por amor. O que Deus disse para Moisés? Ouvi o clamor do meu povo. Vi como os egípcios estão tratando o meu povo e eu desci para livrá-los. Eu vim resolver essa situação por misericórdia, por amor, por bondade a este povo. Então Moisés começa a perceber que Deus se move por amor ao longo dos anos, até nos momentos onde Deus estabelece justiça e executa juízo. Deus se move por amor. E nós vemos lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8, a palavra dizendo que Deus é amor. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas obtivesse e conquistasse a vida eterna em Cristo Jesus. Então, Deus é amor. Mas nós só podemos ter isso ou como um conceito, ou como de fato uma verdade quando nós a conhecemos. Então, para conhecermos alguém, nós precisamos acompanhar, conviver e olhar os seus atos, as suas ações, para que possamos aí perceber de fato quem aquela pessoa é. Bom, dito isso, e falando sobre Deus, é muito simples. Deus é perfeito, Deus é bom, Deus é amável, Deus se move por amor, Deus é íntegro, Deus é justo, Deus se alegra com a justiça, mas Ele odeia a injustiça, Ele odeia a maldade. Então percebemos que Deus é bom. Percebemos que Deus é bom ao convivermos com Ele, não só de ouvir falar, mas de viver um relacionamento com Ele. Bom, aí nós agora desejamos um encontro com Deus e desejamos viver uma vida de discipulado, uma vida de relacionamento com Deus. E para termos um encontro com Deus, um pré-requisito é necessário. Deus, Ele só recebe adoração quando ela é feita em espírito e em verdade. O que seria isso? Bom, existe adoração que não é espírito, que ela não vem de dentro, que ela não é o fruto de um desejo de uma alma que quer adorar o Senhor. E existe também a adoração que ela não é verdadeira, porque a pessoa que está adorando não é verdadeira. E aqui talvez chegue aqui o ponto de partida para a nossa reflexão mais profunda. Bom, dizer quem Deus é fácil, agora dizer quem nós somos.
Essa pergunta que eu gostaria de provocar a reflexão dos irmãos. Quem nós somos? Somos de fato discípulos de Jesus? Somos de fato cristãos? Somos de fato filhos de Deus? Não quero colocar dúvida, mas eu quero levar você a meditar de quão sério é isso. Porque é fácil falar que somos isso e aquilo outro. Bom, pense aí, alguém lhe pergunta quem você é. Você vai dizer, eu sou pai, eu sou filho, eu sou irmão, eu sou marido, ou eu sou esposa, ou eu sou... Alguns se identificam pela profissão, eu sou professor, eu sou médico, eu sou advogado. E realmente, né, essas respostas prontas meio que definem em parte quem nós somos. Porque aquilo que fazemos fala muito do que quem nós somos. Mas não diz tudo. Não diz tudo. E alguns vão dizer assim, eu sou filho de Deus. Eu sou crente. Eu sou cristão. Eu sou evangélico. Bom, é isso realmente. É isso realmente que somos. É isso realmente que somos lá dentro. Por que eu estou falando muito sobre isso? Porque a palavra do Senhor nos mostra que Deus, Ele não enxerga de forma limitada como nós. Deus, Ele olha para o nosso coração. Lembramos lá de Davi sendo escolhido por Deus para ser um rei. Deus fala para o profeta Samuel, aprovi para mim, eu encontrei para mim, escolhi agora um rei. E quando você chega lá na casa do pai dele, não atentes para as aparências dos filhos, porque o Deus, eu não olho como você vê. Você vai ver a parte externa, vai ouvir falar das benfeitorias externas, mas eu olho o coração. E nós temos que pensar que nós também temos o nosso coração completamente exposto diante de Deus. Será que somos como aqueles discípulos, aqueles judeus lá de João 8 que nós lemos no início, que creram em Jesus, mas Jesus, ao adverti-los sobre permanecer firme na palavra e serem libertos, eles logo recuam e mostram que de fato eles não eram seguidores de Jesus? Quantas pessoas hoje acreditam em Jesus, gostam de Jesus, são simpatizantes com Jesus, mas de fato não querem passar nem perto de permanecerem na palavra de Jesus? Porque o nome de Jesus hoje dá ibope. O nome de Jesus hoje, em alguns aspectos, é politicamente correto, é bonito, porém muitos não querem permanecer firme na palavra de Jesus, não querem conhecer a verdade e não querem ser libertos. Apesar de hoje isso até se tornar jargão, né? Ser liberto não está falando de aspectos externos, está falando completamente de pecado, e não é necessário nenhum estudo hermenêutico profundo, porque o próprio Jesus explica: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Enfim, se nós cristãos não pudéssemos dizer que somos cristãos, será que as pessoas conseguiriam nos identificar como tais? Já parou para pensar nisso? Imagina se uma regra para ser cristão fosse nunca contar para alguém que você é cristão. A pessoa que deve identificar se você é ou não. Se vocês olharem bem, Jesus praticava muito isso. Ele não se declarava o Cristo. Eu sou o Cristo, eu sou o Filho do Deus vivo e vim para resolver, vim para tratar o pecado da humanidade, vim para ensinar o amor, o perdão. Não. Inclusive alguns, quando percebiam isso, ele dizia: não conte a ninguém. Jesus ainda dificultava de sua fama ser crescida, né? Ele dificultava aí o acréscimo de seguidores, porque ele não queria externar ele falar, mas as pessoas falavam por ele. E nós vemos nas escrituras, em Mateus 16, Jesus fazendo aí um levantamento, digamos assim, perguntando aos seus discípulos. João 16, versículos 13 ao 19. Quem as pessoas estão dizendo aí ser o Filho do Homem? Qual a impressão que elas têm sobre quem sou eu? Aí eles disseram, eles estão dizendo que o Senhor é um dos profetas.
o João, o Elias ou um profeta. Por quê? Porque as pessoas estavam julgando Jesus pelas suas atitudes. Ele curava enfermos, ele expulsava demônios, ele pregava a libertação por meio do poder de Deus e a vinda do reino de Deus. Então as pessoas, ao verem essas maravilhas, diziam: esse homem é um profeta, esse homem é Elias, esse homem é João, esse homem é quem? Mas atribuíam a Jesus isso, porque nós somos julgados pelas pessoas por nossas ações. E Jesus, como tal, era percebido assim também. E aí ele pergunta: e vocês? Porque as pessoas só olham de longe. E vocês que estão andando comigo esse tempo todo? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, ao perceber as situações e também por receber uma confirmação do céu, declara: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, tu és aquele que nós tanto almejamos, tanto esperamos. E é fato, somente convivendo com Jesus, realmente nós vamos entender quem Ele é. Não só conhecer de ouvir falar. Agora, voltando para nós, imagina só se você perguntasse às pessoas: quem você acha que eu sou? Será que ela diria logo de cara: você é um crente? Será que as pessoas que nos conhecem nos identificariam como discípulos de Jesus? Julgando pelas nossas ações, julgando pela nossa maneira de falar, julgando pelas atitudes que tomamos. Será que as pessoas ao nosso redor nos identificariam logo: olha, isso aí é um crente? E aí, reflita sobre isso, porque se as pessoas ao nosso redor não nos identificaríamos como cristãos, alguma coisa está errada. As nossas atitudes não estão condizentes com o que Jesus ensinou. E podemos então não sermos discípulos verdadeiros, porque Jesus disse: para ser discípulo verdadeiro, João 8, nós temos que permanecer firme na palavra de Jesus. Então tem discípulo falso? Infelizmente tem. O que nós temos que descobrir é que tipo de discípulo nós somos. Ainda ontem eu ouvi o podcast do Bispo Walter falando sobre o problema das pessoas julgarem a tudo e a todos, né? O problema do Brasil é isso, o problema da igreja é aquilo. E ele trouxe uma reflexão muito interessante quando ele disse: nós temos que olhar para nós e percebermos se nós não somos esse problema. E é verdade, irmãos. E é verdade. Não podemos adorar a Deus em espírito e em verdade se realmente nós não nos identificarmos de Deus de maneira verdadeira, de maneira espiritual. Então, voltando para lá, para João 8, olha o que Jesus ensina. João capítulo 8, continuando lá do versículo 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Ou seja, temos que permanecer firmes na palavra de Jesus. E ele diz mais: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A maneira clássica que a gente tanto costuma ouvir, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Enfim, nesse ponto há um problema para nós. Jesus fala de conhecer a verdade. Bom, no momento em que temos um encontro com Jesus, temos que conhecer essa verdade. Quem realmente nós somos? Bom, quais são as nossas atitudes? Quais são os nossos atos? Isaías capítulo 6 mostra um homem de Deus, um profeta do Senhor, alguém que servia a Deus, alguém que andava nos caminhos de Deus, alguém que buscava viver na presença de Deus e alguém que profetizava, era usado por Deus. Esse alguém teve um encontro sobrenatural com Deus. E ele viu o Senhor sentado no alto e sublime trono, e as vestes do Senhor, a orla das vestes cobriam o templo, e ao redor dele serafins voavam adorando, dizendo: Santo, Santo, Santo. Diante dessa visão celestial tão maravilhosa, desse encontro sobrenatural com Deus, Isaías conheceu uma verdade muito triste, ou confessou uma realidade. Ele disse: ai de mim que vou morrer agora,
porque eu sou um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de lábios impuros. Ele viu quem ele realmente era. E talvez nós precisamos disso hoje. Nós que nos julgamos discípulos, que nos declaramos cristãos, que nos declaramos servos de Deus, precisamos olhar para Jesus na cruz com os olhos da fé. Olhar para Jesus crucificado ali, imóvel, impedido de se mover, sendo ali afligido, sendo ali moído por causa dos nossos pecados, sendo condenado e recebendo no seu corpo a condenação do nosso pecado, morrendo em nosso lugar. Olharmos para Ele, não agora um Deus glorioso no alto sublime trono, mas um Deus que foi coroado com uma coroa de espinhos, que externa a maior prova de amor que a humanidade pôde conhecer. Evidencia esse amor ali no Calvário. Temos que olhar para Jesus e realmente reconhecer diante dele quem nós somos. Irmãos, a verdade é que somos pecadores. Os judeus haviam crido em Jesus. Judeus, descendência de Abraão, povo escolhido, povo que foi liberto do Egito, povo que foi liberto da Babilônia, o povo que foi estruturado ali na revolta dos Macabeus e tinha prevalecido ali pela misericórdia de Deus, porque ele tinha dito que deixaria uma semente do trono de Davi. Este povo que conhecia, eram os detentores da palavra de Deus. Este povo, ao ouvir Jesus dizer, eles são agora criticados por Jesus, quando Jesus diz assim: vocês conhecerão a verdade e a verdade vai libertar vocês. E a verdade é que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. Por quê? Para libertar pecadores. A verdade é que quando João viu Jesus, João o profeta disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a verdade, nós somos pecadores. Infelizmente, às vezes perdemos isso de vista. Infelizmente, às vezes nós deixamos de dar importância devida a esse assunto. Mas Jesus declara para os judeus que se achavam religiosos e especiais, diante de uma fatalidade, de um acidente onde várias pessoas tinham morrido ao cair uma torre sobre eles, eles julgando, dizendo assim: olha lá, isso aí é porque pecaram. E Jesus disse, Lucas capítulo, deixa eu achar aqui, não anotei, perdão irmãos, mas está no Evangelho de Lucas com certeza. Se todos de igual modo não se converterem, verdadeiramente perecereis. Se todos de igual modo não se converterem, o que Jesus estava dizendo? Todos vocês são pecadores. Todos vocês são pecadores. E todo, versículo 34, digo-lhes a verdade, todo que vive pecando é escravo do pecado. Olha o que Jesus disse: digo-lhe a verdade. Vocês não querem conhecer a verdade para serem libertos? Sim, queremos. Então vou dizer a verdade: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Essa é a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E o escravo, ele não tem direitos, ele não pertence à família. Enfim, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, que o bem que ele tenta fazer ele não consegue, o mal que ele não quer fazer ele faz. Nós conhecemos muito essa expressão, mas isso nos faz observar o seguinte: qualquer atitude ruim que nós praticamos ainda, que seja pecado, que desonra a Deus, precisa ser confessada diante de Deus. Precisamos buscar libertação para cada atitude ruim. E dentro dos pecados, talvez para nós cristãos, existe uma categoria de atitudes terríveis, que são os atos de bondade praticados com a motivação errada. Porque o que nos define, irmãos, não é somente aquilo que fazemos. O que nos define é a motivação que nos leva a tomar atitude. Então, quanto ao ato pecaminoso, aquele que adultera, aquele que mente, aquele que rouba, já está mostrando ali que está fazendo aquilo por conta de motivações ruins. Mas e aquele que busca a Deus para resolver um problema pessoal, pura e simplesmente?
aquele que retribui um favor, uma gentileza, mas com a motivação de criar um vínculo ali de reciprocidade com alguém que ele sabe que pode precisar um dia. Ou uma pessoa que entrega o dízimo esperando de ser abençoada. Será que é dessa forma que Deus disse que o dízimo deveria ser entregue? Eu me lembro que lá em Malaquias fala que os dízimos deveriam ser entregues para que houvessem mantimentos na casa de Deus, e não para que recebêssemos uma bênção de Deus. Deus, que na sua bondade, na sua infinita bondade, diz assim: e ainda faça um teste se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar um dilúvio de bênção, porque o mesmo termo com portas é usado lá em Gênesis, derramar, provocar um dilúvio de bênção na sua vida. Testa para você ver o que Deus estava falando para aquele povo. Mas tem pessoas hoje que entregam o dízimo a Deus para serem abençoadas. Essa motivação acaba nos revelando para Deus quem nós somos. Pessoas que buscam a Deus somente para resolver situações de problema. Pessoas que se voltam para Deus somente. É diferente, irmãos, você se voltar para Deus no momento de dificuldade e aquilo marcar a sua jornada com Deus. Muitas pessoas se voltaram para Deus no momento de angústia, foram salvos, foram libertas e passaram a andar com Deus. Tem pessoas que não andam com Deus. Elas recorrem a Deus sazonalmente, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às tribulações da vida. Somente na bonança se afastam de Deus. E isso revela para Deus quem nós somos. Até aquilo que fazemos de bom revela para Deus quem nós somos. Se fazemos realmente com um coração generoso ou se fazemos com segundas intenções. Se perdoamos porque realmente amamos a Deus e aceitamos perder para perdoar aquela pessoa, ou se perdoamos apenas por uma aparência religiosa, para que as pessoas nos admirem e digam: olha como ele é bom e perdoou. Enfim, nessa manhã eu convido você a meditar profundamente nos aspectos de suas atitudes boas e também nas atitudes ruins. As ruins realmente precisamos correr a Deus e pedir perdão e clamar por misericórdia. Mas e as atitudes boas? Será que elas estão sendo feitas de modo que glorifique a Deus? Porque a Bíblia fala, Jeremias, que pela intenção do nosso coração nós seremos julgados. É pela nossa intenção. A intenção era glorificar a Deus? A intenção dessa amizade, de nutrir essa amizade, é glorificar a Deus? Ou de ter ali uma pessoa com quem você pode ter um benefício no futuro? Amar, Jesus disse, amar a quem te ama, até os publicanos fazem. Até os pecadores fazem isso. Jesus nos ensina a amar até os que não se importam conosco. Pior ainda, aqueles que são os considerados inimigos, aqueles que se opõem a nós. Até esse Jesus disse que deveríamos amar. Mas não por causa de um benefício, não por causa de uma recompensa, por nada disso. Simplesmente para glorificar a Deus, para permanecermos nessa palavra. Difícil de fato, porque nesse episódio aqui os judeus começam agora a questionar Jesus e a deixar de segui-lo. Eles não aceitam serem chamados de pecadores. Porém, a palavra do Senhor diz lá no Salmo 51 que o coração contrito e quebrantado Deus não despreza. Deus não despreza. Eu gostaria de abrir aqui uma parábola que eu gosto muito e que retrata essa realidade. Sobre sermos verdadeiros diante de Deus. Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 14. Aí Jesus falando para algumas pessoas que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Ele diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Até aqui, uma atitude religiosa. Podemos dizer que os 2 eram cristãos, ou os 2 eram judeus, né? No caso aqui. Um era fariseu e outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Ele não orava publicamente, dizendo:
Deus, eu te agradeço porque não sou como outros homens. Irmãos, ele orava no íntimo. Às vezes a gente lê essa parábola e acha que Jesus o fariseu estava falando de, alto para todo mundo ouvir. Não, ele estava orando no íntimo. Ele estava falando somente com Deus. E ele diz assim: te agradeço porque não sou como esses outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros. Mas olhe com outro olhar. Esse homem prostrado diante de Deus: Senhor, muito obrigado porque eu não sou mau. Eu não sou ladrão, eu não sou corrupto, nem mesmo como aquele publicano. E tinha só eles dois na igreja. Aí ele disse: eu nem mesmo como este publicano. Eu jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto tenho. E foi uma oração secreta, só ele e Deus. O publicano também fez a sua oração, mas ele ficou à distância, não teve nem coragem de ir lá na frente na igreja. E ele nem ousava olhar para cima, olhar para o céu, mas batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Aí Jesus diz: eu lhes digo que estes homens, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Ou seja, só um Deus se agradou. E aí Jesus poderia ter perguntado: qual dos dois vocês acham que Deus aceitou a oração? O que confessou seus pecados ou o que estava ali agradecendo a Deus por ser uma pessoa justa, por ser uma pessoa boa, por não ser como esses pecadores que temos aí nas outras igrejas, aqueles outros irmãos, como as pessoas muitas vezes ficam julgando a vida dos outros. Aí Jesus completa: pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Bom, se todos de igual modo não se converterem, verdadeiramente perecereis. A verdade que Jesus disse é: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Nós precisamos nos arrepender porque é chegado o reino de Deus. Ah, mas eu já sou crente. Bom, principalmente nós que cremos em Jesus, como aqueles judeus, temos que permanecer firmes na palavra de Jesus. A obra de santificação do Espírito de Deus é uma obra que ela, como nós já estudamos e, se não me engano, na semana passada falamos sobre esse aspecto, a carne milita contra o Espírito. A nossa carne milita contra o Espírito. A nossa natureza humana, a nossa carne se opõe à obra de santificação do Espírito de Deus. Bom, perceber em nós os caminhos maus é extremamente difícil, porque temos que reconhecer e quebrar nosso ego diante de Deus. Temos que ver que às vezes nós ofendemos pessoas gratuitamente, pessoas bem intencionadas, pessoas, às vezes pessoas que querem até o nosso bem, nós ofendemos por causa do nosso ego, por causa do nosso título, por causa da nossa postura, por causa da nossa arrogância. E a verdade é que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E às vezes, irmãos, nós só consideramos pecado o roubo, a corrupção, o adultério, a fornicação, a avareza. Mas às vezes nós não consideramos pecado as facções. Sim, as facções que a palavra do Senhor nos fala lá em Coríntios, obras da carne. Facções, divisões entre irmãos e irmãos. Eu sou dessa igreja, ixi, aqueles lá não vão para o céu. Não se permitir ter comunhão com outras pessoas, se isolar, se ilhar como sendo o verdadeiro povo de Deus e o resto não. Facção, isso está dentro, na mesma categoria de adultério, na mesma categoria de mentira, na mesma categoria de roubo, na mesma categoria de homossexualidade. E às vezes nós só consideramos pecado aquilo que os ímpios, aqueles que estão no mundo, praticam. A bebedice, a facção está na mesma categoria daquele que se embriaga. Na mesma categoria da fornicação, do sexo antes do casamento, na mesma categoria. E por que não nos importamos com isso? O egoísmo está na mesma categoria. Ah, mas eu não sou egoísta. Será que nós não somos egoístas? Bom, a verdade é que quem vive pecando, ainda é escravo do pecado. Pode ter 50 anos de crente, 50 anos de igreja, se continua mentindo, é escravo do pecado.
se continua falando mal dos outros, fuxico, fofoca, na mesma categoria de fornicação, na mesma categoria de embriaguez, na mesma categoria de roubo, de adultério, na mesma categoria. É pecado, nos afasta de Deus. E quem vive fazendo fofoca é escravo do pecado. E aí? Será que realmente estamos permanecendo na palavra de Deus? Ser discípulo de Jesus verdadeiro. Agora nós vamos para outro nível, porque tem um discípulo que não permanece. Mas ser discípulo de Jesus verdadeiro implica em sermos como esse publicano, nos colocarmos diante de Deus e, de fato, esquadrinharmos as nossas atitudes, aquilo que falamos, aquilo que pensamos, aquilo que fazemos, até a nossa maneira de cultuar a Deus. Até isso nós temos que colocar no crivo da palavra do Senhor e verificar se o fizemos por amor a Deus, para render honra e glória a Deus, ou foi por causa da nossa vaidade, das pessoas nos admirarem como super crentes, como super santos, como pessoas devotas a Deus. Irmãos, temos que tomar cuidado. Nós que nos consideramos crentes em Jesus, se não nos arrependermos, do mesmo jeito que um pecador, do mesmo jeito que uma pessoa que está no mundo e que se encontra com Jesus e se derrama diante dele confessando seus pecados, se nós não nos arrependermos do mesmo modo, verdadeiramente, Jesus disse, não vai ter exceção, verdadeiramente perecereis. Então, reflita sobre isso. Peça ajuda ao Espírito Santo. Senhor, me ajuda a ver em mim os meus caminhos maus, a ver em mim os meus pecados. O que está nos afastando de Deus? Será que é a falta de comunhão com Deus? Será que é a falta de coragem de confessar a Deus o pecado? Será que é a covardia de proclamar a palavra de Deus? Será que é a motivação errada nos momentos de adoração, de devocional? Será que é a negligência com a nossa responsabilidade? E aí eu quero falar com os pais, têm a responsabilidade de educar os filhos no temor da palavra. Será que estamos negligenciando? Negligência nesse aspecto é pecado, é desobedecer uma ordem direta de Deus. Desobediência, negligência, fofoca, facções, divisões, hipocrisia, falsidade. E essa falsidade, irmãos, não é com o próximo não, é tentar ser falso com Deus. É mentir, muitas vezes, como as pessoas falam, né? Descaradamente, e chegar diante de Deus. Eu me lembro do livro de Jeremias. Eu ri até muito quando eu li essa passagem. Pelo menos na versão NVI ficou mais interessante. Quando Deus fala que o povo de Israel pecava, cometia seus atos pecaminosos, e o Senhor fala assim pelo profeta Jeremias, e o rosto dele nem fica vermelho, nem fica envergonhado, como alguns dizem, né? Mente e o rosto não fica nem vermelho de vergonha. Infelizmente, se a gente percebe que existem pessoas que se declaram cristãs, que pecam, que mentem, que roubam, que enganam, que burlam a lei, que dão um jeitinho na lei para poder fazer aí um alívio fiscal, se dão um jeitinho para poder fazer e passar na frente, para dar uma celeridade, se dão um jeitinho fazendo coisas que são pecados. Se a gente percebe que tem cristãos fazendo isso, será que nós não conseguimos perceber o que nós estamos fazendo de errado? Irmãos, essa mensagem, esse estudo, é para que nós tenhamos coragem de clamar a Deus por um avivamento. Coragem. Mas o avivamento ele não vem sem arrependimento. E o arrependimento ele não vem se realmente não reconhecermos os nossos pecados. Se não reconhecermos quem nós somos. Nós somos pecadores. Santificados por Deus, sim. Justificados por Deus, sim. Mas enquanto não formos glorificados
glorificados, enquanto não recebermos o corpo glorioso, ainda estamos passíveis de errar. E muita gente está se escondendo atrás da capa da Bíblia, de espiritualidade, como se não pecasse, como se não errasse, e não confessando diante de Deus os seus pecados. Bom, novamente, se todos, crentes, descrentes, ímpios, justos, católicos, protestantes, anglicanos e ortodoxos, se todos de igual modo, do mesmo modo, não se converterem, verdadeiramente perecereis. Digo isso com muito amor a vocês e fico muito à vontade, porque essa mensagem é para mim, é para minha reflexão. Esse estudo de ser um verdadeiro discípulo de Jesus, agora não apenas um discípulo, mas um verdadeiro discípulo de Jesus, é o que me traz, me puxa para a realidade, é o que me ancora, é o que me faz parar para perceber a realidade de quem nós somos. As pessoas podem até me elogiar, podem até me observar, me admirar, mas eu olho para a palavra de Deus e percebo, eu sou um pecador e preciso me arrepender diante de Deus. Todos nós pecamos, todos. A Bíblia diz que não há um justo sequer, então por que fingirmos? Por que é necessário fingir que somos espirituais? Por que não confessamos mais os nossos pecados? Por que temos vergonha? Quando nos convertemos, nós nos derramamos diante do Senhor e confessamos os nossos pecados. Hoje, uma pessoa chorar na igreja, já alguém olha atravessado pensando, esse aí ou está passando uma situação difícil, ou está em pecado, meu Deus, já começa a julgar. Sim, mas não importa o que os outros vão dizer. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos confessar os nossos pecados diante de Deus. Nós precisamos verdadeiramente nos encontrarmos com Jesus e percebermos a verdade. E essa verdade vai nos libertar. Essa verdade vai nos libertar. A verdadeira liberdade, irmãos, consiste em confessar diante de Deus os nossos pecados. Não sermos escravos do pecado. Andarmos na luz como Ele na luz está, diz a palavra do Senhor. Se andarmos na luz como Ele na luz está, aí sim nós vivemos uma vida de liberdade. Nós somos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Nós somos transformados. Mas o que é andar na luz? É não ter nada na nossa vida escondido, nada na nossa vida encoberto, tudo exposto à luz. Na prática, isso consiste em confessar os nossos pecados. Na prática, isso consiste em revelar diante de Deus as nossas verdadeiras intenções. Amém? Que Deus possa iluminar os nossos corações e, a partir dessa atitude, de uma mentalidade, de um discípulo que se arrepende diante de Deus, essa mentalidade cristã, de um seguidor de Jesus que quer permanecer nele, essa mentalidade que não se esconde atrás de uma dezena de anos aí de jornada cristã, essa mentalidade livre para dizer, Senhor, me perdoa porque eu pequei, me perdoa porque eu menti, me perdoa porque eu falhei, me perdoa porque eu negligenciei. Essa mentalidade livre vai permitir, essa é a melhor palavra, que Deus opere em nós um avivamento. E eu creio que Deus há de derramar sobre a sua igreja um avivamento. E avivamento consiste em transformação na maneira de pensar. Só que isso de uma maneira em larga escala, né, em massa. A começar por nós, a começar pela igreja, a começar pelos discípulos. Nos arrependendo, confessando os nossos pecados e as nossas falhas, nos colocando diante de Deus, batendo no peito, clamando pelo perdão, clamando pela misericórdia. Aos corações contritos e quebrantados que clamam por perdão, por santificação, o Espírito Santo de Deus há de vir sobre a igreja e renovar, reavivar, revigorar a sua igreja santa e gloriosa, da qual nós desejamos fazer parte. Amém? Gostaria de orar por vocês e também por mim. Deus e Pai, eu te louvo, te agradeço pela tua misericórdia.
Te agradeço, Senhor, pelo Teu poder que opera em nós, que nos aperfeiçoa e que é aperfeiçoado em nós até nas nossas fraquezas e principalmente nelas. Queremos diante de Ti, Senhor, dizer que nós aceitamos a Tua palavra. Nós percebemos que realmente somos pecadores, somos falhos. Queremos nos derramar diante de Ti, pedindo perdão, pedindo misericórdia, pedindo santificação, Senhor. E pedindo que o Senhor nos livre da vaidade, que o Senhor nos livre do ego, que o Senhor nos livre, ó Deus, de tudo aquilo que nos impede de viver uma vida em liberdade na Tua presença. Nós queremos verdadeiramente ser livres, não parcialmente, não de maneira limitada, mas nós queremos verdadeiramente a libertação que vem pelo poder da Tua palavra. E eu te peço neste momento, Senhor, que onde houver ação maligna, ação do inimigo para provocar algum cativeiro, neste momento eu te peço que seja quebrada toda amarra, que seja quebrada, Senhor, toda corrente do mal, que seja quebrado, Senhor, todo bloqueio que o inimigo vem provocando em vidas, Senhor, para que elas floresçam e frutifiquem na Tua presença. Eu repreendo agora em nome de Jesus toda ação do inimigo contra a Tua igreja, Senhor, para provocar a escravidão do pecado. Em nome de Jesus eu te peço, continua, Senhor, trazendo luz sobre a Tua igreja. Como o Senhor diz na Tua palavra, nada que venha a ser feito no oculto ficará escondido. Tudo será trazido à luz, eu te peço, traz a luz sobre nós. E essa luz, Senhor, vai nos libertar. Essa luz, Senhor, vai nos fazer andar em retidão na Tua presença. Essa luz, ó Deus, vai nos fazer andar em santidade na Tua presença, porque nós queremos andar na Tua luz. Eu te peço, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Mais uma vez eu peço a todos vocês que continuem orando por nós, tá? Que Deus possa continuar nos abençoando, operando em nossas vidas pela sua misericórdia, nos ajudando a permanecer no caminho do Senhor e sermos guiados por Deus. Mais uma vez eu queria dizer para os irmãos que um grande abraço para todos, aqueles que ainda não puderam estar conosco no culto presencial. Logo mais à noite nós teremos o segundo culto, né? Nesse novo formato, nesse novo normal, como estamos chamando, com toda a medida de segurança necessária que está sendo aplicada. Então você você está dentro do perfil, que pode estar ali reunido conosco e tiver interesse, entre em contato aí com a irmã Simone para poder registrar o nome e podermos ter uma organização e andarmos direito, né? Fazer as coisas do modo correto e não expor a vida de ninguém a nenhum tipo de risco. E no mais, dizer que estamos com saudade dos irmãos e que dias melhores com certeza o Senhor há de nos permitir viver na presença dele. Eu creio que há de vir sobre nós ainda um grande avivamento sobre as nossas vidas. Então, que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Gostaria também de lembrar os irmãos sobre a questão dos dízimos e ofertas. Como eu mencionei no estudo, não se trata de necessidades, não se trata de uma barganha com Deus, mas se trata de um compromisso que fazemos com a igreja local também. Se trata de um compromisso que fazemos com Deus também. Então, que tenhamos responsabilidade enquanto cristãos, como não só discípulos que participam dos cultos, que cultuam a Deus, mas também que mantêm a obra de Deus. Então, nós temos esse compromisso com Deus, nós temos esse compromisso com a nossa igreja local, e que tenhamos um compromisso de oração, de intercessão com relação à igreja que somos nós, a igreja do Senhor nessa cidade. Eu gostaria que você colocasse isso em suas orações também, para que Deus venha abençoar aqueles que clamam o nome do Senhor, todos aqueles que são servos do Senhor nessa cidade. Nós precisamos ter o mesmo espírito, tá? A irmã Simone colocou aí no chat, então se você quiser participar, se você não quiser, então você ore a Deus para que Deus possa abrir o seu coração
Confesse a Deus: Senhor, não estou a fim de ir no culto, não consigo mais sair da inércia, esse tempo me deixou frio, não consigo me mover. Ore ao Senhor, peça ajuda em oração, para que a gente possa ir um ajudar o outro, motivar o outro, para que você possa ali estar conosco, caso isso venha acontecer contigo, tá? Então não se esqueça que Deus ama cada um de nós, e nós, pela fé e pela palavra do Senhor, nós nos amamos em Cristo Jesus. Só que nós precisamos crescer cada dia mais nesse amor, precisamos desenvolver cada dia mais esse amor. Então Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço mais uma vez, e fiquem com Deus, tenham um bom domingo e até o próximo encontro. No próximo domingo pela manhã continuamos aqui. Durante a semana a programação segue de modo remoto, né? E aos domingos à noite estamos com o culto presencial, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe os irmãos.